Oi, amores, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu queria mais uma vez compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra eu lutei com ele durante alguns dias, que eu não queria falar, mas como essa palavra tem ficado muito firme no meu coração, eu vou compartilhar. E ela está lá em Isaías 52:2, que diz assim: Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Jerusalém, ela estava cativa na Babilônia. Ela tinha sido levada lá escravizada, cativa mesmo na Babilônia. E o Senhor e Deus prometeu a ela liberdade e realmente ofereceu essa liberdade, deu essa liberdade a ela. E o Senhor falou assim para eles: olha, alguns passos. Deus falou assim para Jerusalém. Primeiro ele falou no versículo anterior: levanta-te, levanta-te. Ele enfatizou, ele disse 2 vezes: levanta-te, levanta-te. Veste, segundo passo, com a tua força. Terceiro passo: veste com as tuas roupas formosas, as tuas vestiduras mais formosas. Quarto passo: sacode o pó. Tira todo o pó dessa escravidão. Quinto passo: levanta-te e assenta-te. E sexto passo: solta as correntes, solta as amarras do seu pescoço. Jerusalém, ela estava cativa, presa, sofrendo. E talvez estivesse até acostumada já com essa posição, sonolenta naquela posição. E o Senhor vem e dá essas ordens para ela e diz: a liberdade está aqui, olha a liberdade, vem para a liberdade, mas faça esses 6 passos. Se levanta, veste as tuas vestiduras, veste as tuas roupas formosas, se cinge com força. Levanta, se assenta, tira isso do seu pescoço. E conversando com o Senhor, eu percebi que muitos de nós hoje, eu e vocês, nós vivemos presos num cativo, num cativeiro, numa escravidão de sentimentos, a escravidão de emoções, escravidão de pensamentos, escravidão de situações, escravidão de pessoas, de coisas que as pessoas falaram pra gente. E a gente não precisa viver assim, né? E eu pensei em alguns exemplos de cativeiro que nós temos hoje. E alguns desses exemplos eu mesma já vivi. E eu vou compartilhar com vocês alguns deles que nós podemos viver presos. A perda de um trabalho, de um emprego, a perda dos seus investimentos, de economias em um sonho de um negócio próprio, a perda infeliz de alguém amado, mágoas e rejeições, sabe? Às vezes a gente pensa assim: olha aquilo que aquela pessoa falou pra mim. Eu fui muito magoada, eu fui muito rejeitada, eu fui muito humilhada. Você não pode dizer nada pra mim a respeito disso porque você não viveu isso. Já ouviu alguém que fala isso? Que vive nessa situação? A quebra de relacionamento, a quebra de uma amizade, a quebra de um casamento. Eu mesma já vivi por algumas dessas situações. E às vezes a gente vive muito preso nessas situações. Mas nós não podemos viver presos nessa situação. Sabe por quê? Viver nessa situação é muito pesado, é muito dolorido, é muito angustiante, traz lembranças muito dolorosas. Às vezes a gente está, por exemplo, no nosso dia, dirigindo um carro, indo para o trabalho, conversando com o cliente, lavando uma calçada, e a lembrança daquele cativeiro, daquela situação, vem no nosso coração e fisga o coração, e fisga a nossa mente, e a gente remoe aquilo e revive aquilo, e fica pensando naquilo o dia inteiro, e o dia inteiro da gente é transformado numa coisa ruim, numa coisa difícil, dolorosa, pesada, porque a gente se lembra e revive o cativeiro. Então a gente não pode continuar a vida vivendo esse cativeiro. A gente tem que lembrar e saber, é preciso saber e reconhecer que em Deus e no Senhor Jesus há uma liberdade. Porque a palavra diz em João 8,36 assim: se, pois, o Filho, que é o Senhor Jesus,
vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então há uma liberdade no Senhor Jesus que nós podemos levantar a mão e dizer: livre eu sou, livre no meu amado, livre em Jesus, livre em Deus. Mas muitas vezes essa liberdade já existe para nós, já está decretada para nós. A liberdade do Senhor Jesus já é decretada para nós, mas nós vivemos no cativeiro, nós escolhemos viver nesse cativeiro. Nós não cumprimos esses passos que Deus nos manda cumprir. Levanta, cinge de força, coloca a sua roupa bonita, sacode o pó, levanta, tira essas amarras do seu pescoço, ser livre verdadeiramente. E nós decidimos viver no cativeiro. Em janeiro de 2016, desse ano, o Márcio e eu vivemos uma situação que nos levou cativo. Nós investimos num sonho, as nossas economias, a nossa força, nosso sonho mesmo, num mercadinho. E infelizmente, mesmo trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, orando, jejuando, batalhando, querendo muito que aquilo desse certo, deu errado. E nós falimos e perdemos todo o nosso investimento. E foi muito difícil, foi difícil fisicamente porque o cansaço era absurdo, foi difícil emocionalmente porque nós passávamos muita dificuldade emocional e financeira, fomos enganados por muitas pessoas, tivemos que lidar com muita mentira, com muitos golpes, tivemos que lidar com coisas muito difíceis. E além disso, para somar tudo isso, nós vivíamos numa casa atrás do mercadinho. E essa casa precisava de uma reforma assim absurda. Então, para vocês terem uma ideia, só uma ideia, desculpe dizer isso, mas eu vou contar o meu testemunho. Para vocês terem uma ideia, assim, nós não podíamos usar banheiro, porque todas as vezes que nós acionávamos a descarga do vaso sanitário, todo o cocôzinho subia no ralo do chuveiro. E aí, a casa, você pode imaginar o cheiro que a casa tinha, você pode imaginar quantas vezes por dia eu tinha que lavar aquele banheiro, e o nojo que eu tinha, e era muito difícil morar lá. E eu me referi por muito tempo calabouço. Ah, aqui é um calabouço, essa casa é um calabouço. E eu contava para todas as pessoas que eu morava num calabouço. E quando o Senhor Jesus nos libertou, nós largamos tudo para trás e perdemos todo o nosso investimento, mas nós saímos de lá. E nós viemos para Guaratuba, numa casa linda, cheirosa. Essa aqui, ó. Linda, cheirosa, gostosa, perfeita, que a gente pode usar o banheiro, que tem florzinha, que eu posso receber visitas, completamente o oposto do calabouço. Mas o meu coração continuava preso ao calabouço. E todas as vezes que eu me lembrava de lá, e das coisas que eu vivi lá, e de tudo que eu perdi lá, e de tudo que eu trabalhei lá, eu me prendia. E meu coração era fisgado, sabe? E muitas vezes as pessoas vivem isso também, a mesma situação que eu. E o coração é preso por causa de alguma coisa que alguém falou, por causa de alguma coisa que alguém fez, por causa de uma situação difícil que viveu. E aí pensa assim, hoje eu vivo assim, porque eu sofri aquilo no passado. Eu penso isso hoje, porque eu ouvi aquilo no passado. Ninguém pode me julgar, porque ninguém viveu isso no passado. Irmãos, todos nós, cada um tem a sua própria luta. E cada um sabe o cativeiro que viveu. Mas a boa nova é que nem eu com os meus cativeiros e nem você com os seus, nós não precisamos viver lá, porque nós fomos libertos, nós fomos livres desse cativeiro. Logo depois que nós saímos de lá, eu vivia chorando e reclamando e falando: por que, Senhor? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E eu não conseguia viver a liberdade. Eu vivia ainda presa ao cativeiro. E passando em frente à televisão, estava passando um programa que se chama 1000 Lugares para Conhecer. É um programa sobre viagem. E eu não sei só a respeito de quem o apresentador falava, porque eu vi só aquele pedacinho. Mas o Espírito Santo querido usou aquele pedacinho daquele programa para tocar o meu coração. E ele levou um senhor negro,
muito querido, muito gentil, que tinha sido preso, encarcerado, e ele levou esse senhor negro de volta àquela prisão e àquele cárcere. E ele mostrava, e ele contava a história e mostrava aquele cárcere para o senhor negro. E num apelo, o apresentador olhou para o senhor negro e disse assim: e agora? Olhando para esse cárcere, para esse lugar sujo, para esse lugar fedido, para onde você foi ferido, aonde doeu o seu coração, o que você sente quando você olha para esse lugar? E o homem olhou para aquele lugar e disse assim, de uma forma muito leve, muito querida, e disse assim: eu não sinto nada, eu não preciso dormir aqui essa noite. E o Senhor falou muito comigo no meu coração, naquele momento fisgou o meu coração. Ele disse assim: você não precisa dormir no calabouço essa noite. Eu te libertei, você não está mais lá, mas você vive uma vida de escravidão. E naquele momento eu orei ao Senhor e falei com Deus e falei: eu não quero mais viver uma vida de escravidão. Eu quero ser livre, porque a sua palavra me prometeu a liberdade. E eu sei que eu tenho a liberdade no Senhor. Então eu entreguei aquele momento, aquele momento da minha vida, aquela dificuldade da minha vida, aquelas pessoas que me feriram, aquela perda financeira tão grande, o tanto de choro, o tanto de oração, o tanto de jejum, tudo aquilo que eu fiz naquele momento, eu entreguei ao Senhor Jesus e disse a Ele: eu quero ser livre desse momento. Esse foi um período da minha vida, um período difícil, sim, um período de escravidão, sim, um período que eu aprendi, sim, mas agora eu quero viver um período de liberdade. Aí o Senhor me disse: então você tem alguns passos a cumprir. Levanta, levanta. Veste-te de força. Veste com as tuas roupas mais bonitas. Levanta. Tira essa amarra do seu pescoço. Sacode o seu pó. Sacode a poeira. Levanta e assenta-te num lugar novo. E eu falei ao Senhor: eu quero viver assim. E hoje eu vivo livre, liberta, e eu posso compartilhar com vocês que é muito mais gostoso viver na liberdade. Hoje eu lembro sim do mercadinho, mas eu lembro das coisas que eu fazia lá, das coisas que eu aprendi lá, das pessoas que eu ministrei lá. Eu lembro das coisas que o Senhor usou o mercadinho para transformar a minha vida. Eu lembro daquela casa sim, mas eu não me refiro mais como calabouço. Eu me refiro a ela como a casa do mercadinho, porque o Senhor me libertou e é em liberdade que eu quero viver. E eu quero dizer para vocês, queridos, que é muito mais gostoso viver em liberdade, porque o calabouço, o cativeiro não rouba mais a liberdade do meu dia, a felicidade do meu dia. E quando ele tenta roubar, eu faço assim, ó: sai, em nome de Jesus, porque se o Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Há essa liberdade ao alcance de todos nós em Jesus. A respeito de Jerusalém, na liberdade de Jerusalém, Deus disse assim para ela: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão ao Senhor com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Em Isaías 51:11. E eu quero deixar essa palavra para todos vocês. Façam isso. Olhem para Jesus, coloquem os seus olhos firmes no Senhor Jesus e diz: em ti eu me levantarei, em ti eu me cingirei de força, em ti eu colocarei as novas vestes, em ti eu sacudirei o pó, em ti eu me levantarei e assentarei, e em ti eu tirarei todas as amarras do meu pescoço, em ti serei verdadeiramente livres. Sejamos livres em nome de Jesus. Tchau.